Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Você que está ouvindo esse áudio pelo Spotify, não deixa de avaliar esse canal e deixar o seu comentário de como Deus falou com você no episódio de hoje. E se você está me vendo pelo YouTube, se inscreve no canal e ativa o sininho para que você receba as notificações dos novos episódios. Vamos ao devocional de hoje. Chegamos ao capítulo 28 de Gênesis e a palavra de Deus diz assim: Isaque chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou: Não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai da sua mãe, e tome por lá uma esposa, uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra das suas peregrinações, concedidas por Deus e Abraão. Assim, Isaque despediu Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, o irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado para Padã-Arã para tomar de lá uma esposa para si, e que ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa entre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e sua mãe, havia ido a Padã-Arã. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael e, além das suas duas mulheres que já tinha, tomou por mulher Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Jacó partiu de Berseba, seguiu para Harã, e quando chegou a um certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das suas pedras do lugar e fez dela um travesseiro, e se deitou ali para dormir, e sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia até o céu, e que os anjos subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para todo o oeste, leste, para o norte e sul. E em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você. O guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque eu não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que eu prometi. Uau! Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. E na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: Se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Amém. Que Deus possa falar ao seu coração hoje, que Deus possa ministrar ao seu coração essa palavra, que o Espírito Santo se aproxime de você e possa te conceder os desejos do seu coração, começando pelo amor dele por você. Queridos, esse capítulo nos mostra sobre como Deus tem prazer em falar com a gente. Deus ama se comunicar com a gente e basta com que a gente busque Ele, com que a gente pare todas as manhãs e fale com Ele, a primícia do nosso dia. Que a gente possa falar com Ele durante as nossas tarefas, o nosso trabalho. Deus fala comigo até quando eu tô lavando a louça. Que Deus possa falar com você nas suas tarefas. Porque Ele quer te responder, Ele quer te lembrar das promessas que Ele tem para você.
Essa é uma história que é continuação, né? Nós vimos Jacó passando à frente, se passando pelo filho primogênito e pegando a bênção de Esaú. Esaú ficando furioso, prometendo matar Jacó. Rebeca ouviu aquilo e conduziu a situação para que Isaac mandasse o seu filho Jacó para outra cidade, pegar outra mulher como esposa. E Jacó obedece. Eu tenho falado que Gênesis tem falado muito sobre obediência, não é mesmo? Jacó obedece. Ele vai, mesmo com medo, sabe? Ali poderia ser o pior momento da vida de Jacó. Um momento que ele trapaceou o irmão, que ele viu toda aquela briga na casa dele. Mas no momento mais difícil da vida de Jacó, ele foi obediente. E aí, Deus apareceu para ele e falou: eu mando anjos para te guardar. Queridos, eu não sei qual é a situação que você tem passado. Eu não sei se você está diante de uma situação difícil, talvez de arrependimento, ou quem sabe até de culpa de algo que você fez. Mas Deus, Ele vê o seu coração contrito, Ele vê o seu coração quebrantado, Ele vê o arrependimento do seu coração e Ele manda anjos para te guardar, porque Ele tem prazer em cuidar de você, em falar com você. E do mesmo jeito que Deus falou aqui para Jacó, Deus fala com você. Que hoje você possa sentir Deus se aproximando de você, falando aos teus ouvidos: em você e na sua descendência serão benditas as famílias. Eu estou com você, eu te guardarei por onde você for, eu farei com que você volte para sua terra e eu não te abandonarei até que eu cumpra tudo que eu te prometi. Aqui nós vemos a discrepância, né, da obediência e da desobediência. Jacó, que pode ter até se arrependido ali de tudo que ele fez, talvez ele possa ter até pensado: nossa, tudo que eu fiz valeu a pena, agora eu tô aqui sozinho nesse deserto. Mas ele foi obediente, ele seguiu aquilo que Deus queria para ele. Olha, saia, vai buscar sua esposa lá naquela terra. Versus a desobediência de Esaú, que quando viu que o seu pai abençoou Jacó e falou: olha, não quero que você case com que Jacó casasse com aquelas mulheres, Esaú foi lá de raiva e pegou mais uma mulher daquele lugar, sabe? A obediência e a desobediência, a você fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, mesmo sem você entender, versus você fazer coisas com picuinha, sabe? Com uma vontade. Oh, gente, Deus ainda fala conosco. Deus tem prazer em falar conosco. Quando a gente abre o nosso coração para receber Ele, para ouvir Ele, onde quer que a gente esteja, por mais difícil que seja, Deus tem prazer em falar conosco. Jacó tinha muito que aprender. Ele nem sabia tudo que ele ia enfrentar na casa do Labão. O quanto que ele ia ter que trabalhar, o quanto que ele ia ter que se esforçar. E pode ser que até aqui a gente achou Jacó um mentiroso, um trapaceiro, mas Deus olhou para ele e viu nele um príncipe, uma oportunidade de encher aquela nação. Um príncipe que daria o nome de Deus à nação eleita. Queridos, Deus sonda corações. Mesmo que você se sinta culpado de algo, Deus está vendo o seu coração e Ele te chama ainda de príncipe e princesa. Ele se preocupa com você e Ele está preparando uma casa para você. Que você possa ter os teus olhos direcionados ao que realmente importa, ao que Deus quer fazer através da sua vida. E aí quando Jacó acorda, que ele viu, né? Imagina ter essa visão dos anjos subindo e descendo por uma escada, vendo Deus falando com você. Ele acorda e fala: essa pedra aqui que me serviu de travesseiro vai marcar o lugar onde é a casa do Senhor. E aí ele se alegra. E ele faz aquele voto com Deus: olha, me leva, Deus, em segurança, me traz em segurança, me supre. E eu nunca vou tirar essa aliança.
Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente desperta para esse jeito empolgante, motivado de andar com Deus. A gente olha para o deserto, para o nada que a gente tem, para quando a única coisa que a gente tem é uma pedra para fazer de travesseiro, a gente olha para esse deserto e a gente vê que ele é só parte do caminho. Ele não é o destino final. Que a gente entenda que Deus nos ajuda a suportar as adversidades de uma maneira confiante. E Ele quer que no teu pior momento você descanse nele. Que você receba a influência de Deus para passar pelas suas adversidades. Que você faça uma aliança com Ele, com a fidelidade dEle. E que você espere. Espere que o projeto de Deus para a sua vida é muito maior do que qualquer deserto que você está atravessando. Que Deus possa falar com você hoje e eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, obrigada por esse devocional, obrigada pelo sol que está nascendo, pelos passarinhos que estão cantando, obrigada pela tua criação, Senhor. Eu te vejo em tudo, eu te agradeço por tudo, Senhor. Obrigada pelo dom da vida. Que hoje, Pai, não seja um dia em vão, que hoje a gente possa levar a palavra de Jesus mais e mais adiante. Que o Senhor fale com todo mundo que está ouvindo esse áudio, que o Espírito Santo invada esse ambiente, invada cada carro, cada casa, cada quarto que esse áudio está tocando. Senhor, que o Senhor abrace essa pessoa. Que o Senhor revele as promessas aos ouvidos dela, Senhor. Dizendo que o Senhor está com ela, o guardará até onde ela for. E enquanto o Senhor não cumprir a sua promessa, o Senhor nunca vai nos abandonar. Deus nos capacita para andar em obediência. Nos capacita, Senhor, para andar nos caminhos retos. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, as vezes que falhamos, Deus nos perdoa. Que a gente possa se arrepender e voltar ao primeiro amor, voltar ao caminho que te agrada. Queremos despertar, Senhor, vendo a perspectiva de Deus para nós e nos animar e marchar em direção ao teu caminho. Pai, que cada um que está ouvindo esse áudio entenda que o deserto é só uma parte do caminho. Manda os teus anjos para nos guardar, Senhor. Alarga as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.